Bom dia, bom dia. Fechando os olhos, bicho, se atirando no precipício. Fechando os olhos e se atirando na água, certo? Do precipício eu não entendo, eu nunca pulei em precipício, certo? A não ser metaforicamente, né? Agora na água, sabe, eu tenho uma relação com a água muito forte. Bom dia, hoje são 10 de dezembro, 8 horas e 22. Uma efeméride para hoje que foi anotada, certo? Nós temos um mineiro chamado Dalto Trevisan, que morreu aos 99 anos, certo? Eu não sei quando foi que ele morreu, certo? Mas essa data aí, 10 de dezembro, lembra a morte de Trevisan aos 99 anos, tá certo? Me parece que ele escreveu um conto. Ele era dedicado a, a preferência dele era fazer contos que são narrativas curtas, certo? Narrativas românticas, romanescas, certo? Prosaicas, certo? São prosas curtas, tá certo? Acho que esse é o melhor conceito, tá certo? E temos também, em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos. Hoje vai ter um evento lá na Praça do Redondo, aqui em Belém. Nós temos uma Avenida Nazaré, que começa ali na Praça da República e vai em direção ao bairro de São Brás, tá certo? E no intercurso ali, 30% de curso da avenida, certo? Tem ali um Largo do Redondo, onde tem um prédio, o prédio do Tribunal de Contas do Estado, certo? E em seguida logo em seguida tem o Centro Arquitetônico Nazaré, onde está a Basílica, e vai que vai até que chega em São Brás, tá certo? E no Lago do Redondo ali eu não sei qual é a ideia, creio que seja fechar as vias ali, porque a Avenida Nazaré é uma via que congestiona tudo, certo? Tem ali perto o colégio dos Maristas, Colégio Nossa Senhora de Nazaré, colégio de classe média, certo? Média, tá certo? Eu conheço uma profissional aí, sabe? Uma profissional da área de odontologia, sabe? Que estudou no Colégio Nazaré. Aí a congregação que governa aquele colégio ali, certo? Aquele prédio onde se desenvolve atividades educacionais, são a congregação dos irmãos maristas, certo? Se são irmãos, é porque eles não são padres, certo? São leigos, eu acho, tá certo? Eu não sei, é uma coisa de verificar. E no passado aí, sabe, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, sabe, tinha o Colégio do Carmo Vivo, que é dos salesianos aos quais eu pertencia, assim, sabe, de quebra, entendeu? Que eu não tinha status para pertencer aos salesianos, tá certo? E havia o Colégio do Carmo, que era uma escola particular de escola, tá certo? E ali também usavam o serviço educacional, os classe média de Belém do Pará, entendeu? E disputavam com os maristas, tá certo? Lateralmente tinha o Colégio Moderno não, o Carmo e o Marista são colégios religiosos, escolas religiosas. E havia o Moderno, mas o Moderno me parece era uma escola laica, tá certo? Hoje lá funciona ou não, nesse pré. Ali os proprietários do Moderno, não sei como é que foi isso aí, sabe? E venderam aí, sabe, os direitos aí, sabe, a propriedade, sabe, da escola para a UNAMA, a Universidade da Amazônia, que não é mais aí, sabe, uma empresa regional, tá certo? Me parece que ela é uma empresa transnacional. Tem uma empresa aí de monta, sabe, que está por trás aí. Vai ver que é a empresa desses grupos, desses fundos financeiros, rapaz, que compram, sabe, que compram aí, sabe, as empresas nacionais aí, né, sabe, para fazer dinheiro, para fazer renda, tá certo? Porra, é foda. Mas o fato é esse, sabe? Ali os irmãos maristas estão perto ali, sabe? Do Largo do Redondo. E lá vai às 10. Não, hoje às 17 horas já vai ter um evento, sabe? Comemorando e fazendo aí, sabe? Dando amplidão ao conceito de direitos humanos, que é vital na sociedade, bicho. Eu acho que são uns 3 ou 4 vídeos já que eu venho teimando aí nessa história aí, sabe? De fazer uma abordagem da natureza, tá certo? E com muita timidez opor, sabe, o ser humano, sabe, nessa parada toda, por causa da base humana do nosso corpo, rapaz. O Lula hoje está fudido, está lá em São Paulo, no colégio, no hospital, como é que chama o hospital onde ele está? O Sírio-Libanês.
tá certo? No Hospital Sírio-Libanês, onde tem o doutor Calil, o médico dele. Veja que eu falei doutor Calil. Eu falei isso porque o cara é médico, certo? Tem uma jornalista que chamava o Ulisses de doutor Ulisses, certo? E o Lejune chama o Bashar al-Assad de doutor Bashar, entendeu? E eu tô chamando o Calil de doutor, é diferente, certo? O Calil a gente chama porque ele é médico, tá certo? Porra, bicho. Mas o fato é que ele está sob os cuidados médicos de Calil. Veja que até é difícil a gente falar, tá certo? É um neuro. Eu não sei se ele é neurologista, eu não sei. Mas assim, e o Lula caiu, bicho, fraquejou, tá certo? O corpo dele, um corpo de 79 anos, bicho, a obsolescência programada pegou o cara, tá certo? É natural isso, bicho, tá certo? E eu venho falando então, rapaz, dessa questão aí dos seres humanos, sabe? Hoje você vai comemorar ali no Largo do Redondo, aí, sabe, a efeméride hoje, que é o Dia dos Direitos Humanos. Porque é isso, bicho. Falar de direitos humanos é falar de civilização, sabe? Falar de prestígio do ser humano no topo da escala alimentar, tá certo? Que evoluiu, bicho. A comida, tem um poeta aí da música popular que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só. É comida que fala? A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, bicho, porque bicho a gente não é. Quer dizer, fomos, tá certo? Somos, tá certo? Temos a base, o corpo é bicho, tá certo? É cheio de surpresas aí. Eu estou examinando aqui a história dos pecados, tá certo? Os pecados são predisposições. O Schopenhauer, quando falou de vontade, sabe? Ele falava de uma força que está dentro, sabe? Essa predisposição que a gente tem, rapaz, para agir em várias direções de maneira cega, sabe? Em relação ao alimento, por exemplo, tá certo? É vital você, sabe? A barriga, quando começa a roncar, ali a barriga, eu falava ontem, sabe? Da barriga do leão de 500 quilos ali na savana, mas poderia ser o tigre da Sibéria, rapaz, o maior felino ali, sabe? Ali naquela região ali na Rússia, certo? Eu estava imaginando, rapaz, como a Rússia é grande, poderosa. Talvez seja por isso que ela assusta, rapaz, a Europa, tá certo? A Sibéria, aquele território ali, sabe, reservado, hoje eu acho que já está meio devastado ali, sabe? Mas assim, aqueles recursos humanos que estão ali por baixo, por cima, lá tem petróleo, tem minérios, tem não sei mais o que, entendeu? Os alemães se cagam de medo, rapaz, e queriam, sabe? Primeiro foram os franceses, sabe, que tentaram uma invasão ali, sabe, no território da Rússia com o Napoleão Bonaparte, certo? Não deu certo, ele veio correndo com medo, né, do frio ali, sabe, da Rússia, entendeu? Aí depois foi o Hitler, sabe? Hitler queria fazer a sede dele em Berlim, mas queria o quintal ali, sabe? O território da Rússia como quintal, sabe? Também veio correndo, rapaz, sabe? Eu não entendo como é que esses caras, rapaz, em pleno século XX, sabe? Querendo aí, sabe, essas coisas aí de fazer guerra, sabe, de massacrar povos. As duas guerras mundiais se dirigiram, rapaz, de uma nação contra a outra, sabe? Ou contra várias, entendeu? O Japão ali, rapaz, querendo território. O Japão tá certo, que vive ali naquela merdinha de ilha ali, sabe? Aquele arquipélagozinho deles ali, sabe? No Pacífico. Tudo bem, até que vá, sabe? Eles quererem pular pro território ali dos chineses e querer o território da China continental. Até que vai, entendeu? Mas de qualquer maneira não se toma, rapaz, assim na marra, sabe? Não se toma na marra. Aí a gente volta, eu volto, e essa história de carnívoros e herbívoros, sabe, e me impressiona muito, porque os herbívoros se preparam para ser comidos pelos carnívoros, sabe? E essa relação de força, essa relação aí, sabe, simbólica, sabe, de opressão, sabe, essa coisa aí, sabe, que vai subindo na cabeça, sabe, de indivíduos aí, sabe. Porra, cara, sabe, é foda, sabe. E assim, eu penso que o capitalismo, ele estimula isso, sabe? Estimula isso, estimula o imperialismo, aí veja novamente a vontade, tá certo? A vontade de Schopenhauer, tá certo? O imperialismo é uma expressão de vontade humana, sabe? Na direção aí, sabe, da posse dos outros, sabe? Na posse aí, sabe, de comida, na posse de bebida, sabe? Ali nós estamos falando do pecado da gula. Os religiosos, num certo ponto, sabe, eles aí na visão de mundo deles, tá certo? Examinando aí, não dando muita importância para a ciência, chegaram à conclusão que o corpo produz aí essas predisposições, tá certo? Hoje a psicologia aborda essa questão da gula, sabe? O Freud fala da gula, sabe? Aí a psicologia aprofunda, sabe? Enfim.
até mesmo os comportamentalistas, os behavioristas, sabe, falam disso aí, vão dar outras explicações aí, tá certo? Mas o fato foi que no momento aí da nossa história, sabe, logo depois aí, sabe, da virada do século, da nossa era, tá certo, ali com Yeshua, entendeu? O mundo começou, sabe, a ser guiado pela religião fortemente, foi quando o cristianismo se estabeleceu. Tá certo? Antes era ali os deuses ali, sabe, dos hindus, dos chineses, sabe, dos gregos ali, sabe, comandando ali. Os gregos, os deuses deles estavam todos ali no Olimpo, tá certo? A parte do cristianismo ali se espalhou nos reinos da Europa, né, ali aquela coisa toda, tá certo? E se terminou se centralizando em Roma, tá certo, na Itália. E aí, sabe, eles passaram então a governar. Eu queria falar aí, rapaz, eu vou olha a Guma aqui. Alguém já tinha visto a Guma aqui hoje? Bom dia, Guma aí. Porra, bicho, desculpa aí, tá certo? Ontem eu assisti, viu, Guma, um vídeo sobre um ancestral teu, um felino que tem lá na Sibéria. Ele é teu primo ou tua prima, tá certo? Estiveste aqui na Amazônia, tá certo? Eles estavam lá na Sibéria, tá certo? É o tigre da Sibéria, tá certo? Porra, tigrão, é o maior de todos os tigres, tá certo? Tem o tigre indiano, mas o siberiano é maior, tá certo? Mas é volumoso, tem quase 400 quilos aí, sabe? De carne, sabe? De carne, pelo, gordura e ferocidade, entendeu? Eu vou pedir desculpa para ti, tá certo? São 8h32, hoje são 10 de dezembro, e vou avançar aqui, que eu quero falar, rapaz, de um cara do Jordano, Bruno, rapaz, sabe? Que eu falava esse negócio de pecado, pecado para cá, pecado para lá. E aí, rapaz, sabe, a Igreja Católica levou a sério isso, rapaz, sabe? Os seres humanos, bichos, sabe? Os bispos, sabe? Os bispos da igreja, sabe? Os dirigentes da igreja católica, sabe? Deixaram crescer, rapaz. Eles se achavam que Deus realmente fazia comunicação, sabe? Direta com eles, sabe? Como Moisés, sabe? Queria. Como ali os hebreus no tempo de Moisés queriam também, sabe? Porra, Moisés subiu ali o morro. Como é que chamava aquela montanha lá? Certo? Ela é famosa, entendeu? E ali para ir atrás, sabe, fazer um trabalho aí para compilar ali, sabe, escrever ali umas regras aí que foram os 10 mandamentos, tá certo? E não tinha papel na época, bicho, sabe? Não tinha papiro na mão. Aí que foi que ele fez? Ele mesmo entalhou em 2 pedras ali, sabe? Ele era um cara culto. O Moisés, ele foi, sabe, criado por egípcios, certo? Ele era o avô dele, sabe? Foi um rei egípcio, certo? Ele foi criado por uma princesa egípcia, entendeu? Quando ele foi largado lá no Nilo por perseguição. Quem era que perseguia? Quem que estava perseguindo? Quem que estava perseguindo os hebreus na época? Tá certo? Será que eu acho que foi o próprio avô dele, rapaz, sabe? Que começou uma perseguição ali para matar garotos aí, sabe? Garotinho, bebês, sabe? De 2 anos para baixo, entendeu? Para impedir não sei o que, eu não lembro o que diabo era, que porra foi aquela, tá certo? Sei que o Moisés foi largado no rio dentro de uma cesta. O Nilo é cheio de crocodilo, bicho, porra. Aí a cesta veio por ali com sorte, sabe? E terminou passando de frente o ponto onde as princesas egípcias se banhavam, sabe? E uma delas viu aquele cesto ali, sabe? Enganchado numa rama, ela foi ver lá, tinha um bebê dentro, era Moisés, tá certo? Aí ela pegou, sabe? Mostrou ali para as pessoas ao redor, só tinha mulher, só podia ter mulher ali, porque eram todas mulheres que estavam se banhando, como é que ia ter homem ali no meio, não sei que fosse eunuco, certo? Aí eu só sei, rapaz, que levaram Moisés, ela trancou no quarto, sabe, não sei se ela levou para a cozinha, para algum ali, sabe, para algum lugar ali perto ali, sabe, das escravas ali. Sei que Moisés ali foi aceito, sabe? E ela foi criando Moisés e Moisés se tornou, ela apresentou Moisés como sendo um filho dela, sabe? Não sei como é que ela justificou isso. Ela devia ser virgem, rapaz, não era casada, eu acho, entendeu? Não sei como é que foi isso aí. Teria que ler ali, sabe, a Bíblia, sabe, para ver isso aí. Aí, rapaz, eu sei que ela criou e apresentou Moisés como sendo um enteado dela ou qualquer coisa assim, entendeu? Não sei como é que foi isso aí. Eu só sei que o Ramsés ficava puto, sabe, porque tinha que dividir ali, sabe, a infância dele, sabe. Talvez ele achasse até bom porque tinha um parceiro lá para brincar com ele, o Ramsés, que virou depois o Ramsés II, tá certo? Porra, e o cara, o Moisés, sabe, foi se tornando. Moisés, acho que é um nome egípcio, eu acho. E aí, rapaz, ele foi, aí, sabe, crescendo, foi se educando, ele teve professor, ele estudou, rapaz, estudou as ciências da época, sabe, quem sabe matemática, química tal, sim, pode até ter tido química, física, aquelas coisas todas, mas tudo assim na base dos princípios, tá certo? Porque ele não tinha um aprofundamento nas experiências para deduzir regras assim, regras aí, sabe, de consistência, sabe, porra. E o Moisés, então, ele subiu ali o monte, como é que chama? O Everest?
Não sei se foi o Everest. Eu sei que ele subiu, se afastou assim, sabe? E o povo dele fudido, ele tinha saído com um povo lá do Egito, tá certo? Um bando de escravos, certo? Pô, mais de 100 mil pessoas, eu não sei como. Eram centenas aí, milhares de pessoas. Não sei como é que ele conseguiu tirar aquele povo todo de lá, tá certo? Será que eram 400 mil? Eu não sei, não estou lembrado. Quando já são aí 14 minutos de vídeo. Eu só sei, rapaz, que o Moisés subiu ali o morro, sabe, para fazer ali um trabalho, tá certo? Na verdade, ele foi escrever os 10 mandamentos, tá certo? Aí teve aquela história, sabe, de que os caras. Ele dizia que falava com Deus e de repente o povo também queria falar com Deus. Eram soberbos, rapaz, sabe? Eu vou falar do pecado aqui da soberba, sabe, da supérbia, tá certo? E. Aí, mas assim, essa coisa aí de querer ser grandão, rapaz, sabe? E muitas vezes querer ser até igual a Deus, tá certo? Se diz aí que ali, sabe, o diabo, como é que chamava ele? Lúcifer, certo? Lúcifer é o cara de luz, era um anjo bonitão, certo? Mas que tornou feio por dentro, rapaz, uma alma feia, porque de repente ele se achou poderoso, sabe? Queria ser igual a Deus, sabe? Queria ser grandão, entendeu? Esse Lúcifer, certo? E assim esse pessoal, para aqueles hebreus ali, sabe? Todos eles, sabe, se deixaram possuir por Lúcifer, sabe? Querendo competir com Moisés, ver se pode. Moisés dizia que falava, mas ele não falava direto, tá certo? De repente ele saía e de repente aparecia ali uma sarça. Sarça é uma árvorezinha, um arbusto, certo? Ali incendiando, tá certo? Ele pegava e virava o rosto contra, que ele não queria ver, sabe? De onde vinha a voz. Mas a voz vinha da sarça. Tá certo? E ali a voz se comunicava com Moisés. Aí ele chegava e falava isso, tá certo? Foi essa mesma voz que mandou um dia Moisés usar um bastão que ele tinha, sabe, um cajado, tá certo? Esse cajado depois os bispos aí da igreja usavam, e tem um nome aí que agora eu não vou lembrar. E eu só sei que Moisés usava o cajado porque a entidade que falava com ele mandava, tá certo? Aí, deu uma tossida aqui, que a voz seca, entendeu? Nós estamos agora em tempo frio, sabe? E me parece que as doenças respiratórias vão prevalecer. Rapaz, eu só sei que houve esse problema aí, o Moisés lá no Everest, sabe? E quando ele chega, quando ele baixa, estavam os caras lá, sabe? Diz que adorando um bezerro de ouro, vê se pode. Rapaz, esse povo é sem vergonha. Eu só sei dizer, rapaz, que ele ficou puto, quebrou as duas pedras que ele trazia, com os entalhos nela, tá certo? Aí depois ele, sabe, ele achou que era preciso ter essas normas. Aí é que vem a história, bicho, a intuição que Moisés tinha. Essa história, sabe? Nós temos o estado de natureza e temos aí, sabe, o estado de civilização, sabe? O estado de direito, tá certo? O estado de caminho, assim, sabe? Aí, sabe? Um caminho que se deduz que não seja torto, tá certo? Porque nós temos o direito e temos a lei, tá certo? Às vezes, nem sempre o caminho reto, o caminho direito, tá certo? Ali, direito quando eu falo nesse sentido aí de que não é torto, tá certo? É o caminho da lei, porque as leis elas podem ser injustas, tá certo? Podem ser tiranas, tá certo? Então, assim, aí, sabe, tem essa coisa aí do Estado de Direito, o Estado civilizatório, o Estado de educação, rapaz. Com o tempo, sabe, o ser humano entendeu que para enfrentar, sabe, a vida em comunidade, sabe, a vida na polis, como diziam os gregos, certo? Era preciso se suportar, rapaz, sabe? E isso aconteceu quando eles começaram ali, as famílias começaram a fazer suas plantações, domesticando sementes, tá certo? E fazer suas criações, domesticando animais. Famílias, tá certo? Depois disso, isso evoluiu aí para os clãs, depois dos clãs para as tribos, tá certo? E aí foi se formando aí os agrupamentos humanos aí, sabe? Nas cidades, aquelas coisas todas, tá certo? E aí, porra, nasceu a polis entre os gregos, por exemplo, tá certo? E aí pronto, sabe? E se chegou à conclusão que para viver ali, sabe? Dentro da polis, dos quatro muros da polis ali, sabe? Se a polis fosse quadrada, era preciso se suportar, rapaz. Era preciso, regra, foi isso que o Moisés sacou. Ele vinha com aquele bando de gente no deserto ali, sabe? Ele entendeu, porra, tem que pôr ordem nessa porra aqui, nesse caos aqui, entendeu? Aí ele sacou que era preciso escrever algumas regras, tá certo? Aí ele disse que tinha sido Deus que mandou, tá certo? Deus mandou, me entregou isso aqui, ó. Vocês têm que obedecer, porque foi Deus que mandou, tá certo? Ele tentava se escudar em Deus, rapaz, para poder atravessar o deserto e chegar em algum lugar. Ele se condoeu, sabe? Ele foi criado e educado pelos egípcios. Depois descobriu a identidade dele de hebreu, tá certo? E a partir daí ele começou a fazer um movimento aí para tirar, libertar o povo dele ali, sabe? Da escravidão. Então é essa a história. Aí escreveu, então eu chego no ponto onde eu quero, bicho, sabe? Do decálogo, tá certo? Pô, os 10 mandamentos, tá certo? Os 10 mandamentos ali, sabe, representam um esforço de regramento dos comportamentos humanos, no caso ali para os hebreus.
tá certo? E é isso que a gente vive hoje, tá certo? E é isso que a gente vive hoje. Então, quando eu falo aqui de carnívoros e de herbívoros, certo? Eu estou falando da natureza e coloco aqui do lado, tá certo? E coloca aqui do outro lado o Decálogo, por exemplo. Se diz que lá entre os sumérios, sabe, teve um rei que chegou a baixar aí, sabe, umas regras aí, tá certo? Umas normas aí para regular os comportamentos. Mas isso era um ato unilateral, era um ato ali, sabe, ali de um rei, de um representante ali de dinastia, aquela coisa toda, tá certo? O Moisés já vem aí, sabe, de uma maneira aí mais avançada, tá certo? Dizendo aí que tinha uma lei, aquela coisa tudo etc e tal, que tinha sido Deus que tinha dado, mesmo porque ele não se considerava rei, tá certo? Apenas um líder ali conduzindo o povo dele pelo deserto. Aí nesse ponto, então, a gente coloca de lado os carnívoros na sua relação com os herbívoros, certo? E aqui colocamos os seres humanos ali entre quatro muros, tá certo? E ali sendo regidos por normas, tá certo? Tem uma coisa aí que às vezes eu sempre esqueço de falar, que é a questão do interesse público, tá certo? Um dos sinais do processo civilizatório é aí a dispensa que se dá, sabe? O dispensamento que se dá, a atenção que se dá para o surgimento do interesse humano sobre o interesse privado. Hoje a grande briga no mundo, sabe? É essa coisa aí, sabe? De uns resistentes que querem impor a questão do interesse privado sobre o interesse público, tá certo? É o que a gente fala hoje dessa história do neoliberalismo, do imperialismo neoliberal, essas coisas todas, tá certo? Quem está hoje por cima da carne seca, é assim que diz a expressão, quem está hoje por cima, eu não sei se é da carne seca, eu não sei. Eu só sei dizer, sabe, que ali, sabe, quem está com as vantagens hoje, quem está com os privilégios hoje, sabe, não quer abrir mão, bicho, tá certo? Tem gente hoje, ontem eu assisti uma live, quando são já 21 minutos de vídeo, eu assisti uma live do Zé Fernandes, do site do canal do José, com a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma auditora fiscal aposentada, tá certo? E onde a luta dela, ela fala da auditoria da dívida pública, tá certo? Isso foi feito na Bolívia, foi feito na Islândia, tá certo? Quando tentou se descobrir de onde vinha essa dívida histórica, sabe, que um país tem, o tesouro de um país tem, sabe? Com investidores privados, tá certo? Com titulares privados de títulos. Titulares de títulos é foda, né? Com titulares de direitos aí, financeiros, sabe? Do país, tá certo? Nós somos escravos hoje dessas pessoas, tá certo? Tem pessoas no Brasil e fora do Brasil, pessoas representadas por fundos financeiros, tá certo? Por exemplo, BlackRock, tá certo? Que nos obriga a pagar, rapaz, montanha de dinheiro todo ano para esse povo na forma de dividendos, tá certo? Porra, tá certo? E a Maria Lúcia Fatorelli falou exatamente sobre isso aí, a dívida pública, certo? E ela diz que é preciso fazer uma auditoria da dívida pública, mas diz que ninguém tem interesse, nem o Lula, sabe? O Lula até é fudido, rapaz, tá ali, sabe, com problemas neurológicos. Mas assim, então veja que eu estou falando que eu venho conduzindo aí, sabe, um pensamento para poder entender o ser humano e falar de educação, sabe, falar de processo civilizatório. Eu sou um cara, rapaz, que eu era um bicho, né? Eu fui um bicho, tá certo? Quando eu vim do interior, sabe, era um cara que andava lá pelas matas, aquela coisa toda, sabe? Quando cheguei aqui em Belém do Pará com 6, 7 anos, sabe? Fui apresentado a um cara chamado Duda ali na vizinhança, sabe? E ele era um cara fortão, entendeu? Gordo, sabe? É assim, tinha um corpo aí, sabe, aí, entendeu? E eu fui apresentado para ele na rua, rapaz. Eu não sei bem, eu não entendi direito o que é que significava aquilo, sabe? Mas ele ficou me olhando assim, tá certo? Ele tinha um irmão, o Ademar, acho que o Ademar, rapaz, acho que ele era ranceniano, eu não sei. Ele morava num barraquinho, rapaz, que pareceu assim, sabe, um barraco. Só tinha a estrutura, rapaz, daquelas casas que tem no interior, assim, sabe, onde as paredes são de pau a pique, entendeu? Tem um nome aí, sabe? As paredes são embarreiradas, entendeu? Não sei como é que chama, não lembro mais como é que chama isso aí, tá certo? E o Ademar, no caso esse Duda aí, depois esse Duda virou balão, tá certo? Porque eu acho que ele continuou pegando o corpo, entendeu? Esse cara enveredou no mundo do crime, tá certo? E teve um fim aí, sabe? De vida curta, ele foi assassinado. Do outro lado tinha o Zacarias, que era a mesma coisa. O Zacarias era filho da Dona Nena, sabe? Dona Nena era cega de um olho, entendeu? Era uma mulher assim, uma negra, uma mulher aí, sabe? Uma mulher raciada, entendeu?
Mas assim, esguia, entendeu? E o Zacarias era um varapau também, tá certo? Esse Zacarias aí também virou, rapaz, sabe? Teve uma vida curta, sabe? Enveredou no mundo do crime, tá certo? Enquanto que eu, rapaz, fui bater no seminário. Entrei num processo de educação, num processo de afinamento, de controle dos meus instintos, rapaz, ver se pode. Então o que nós temos no mundo hoje é isso, meu. O mundo selvagem, cruel, bruto, é de um lado, tá certo? O mundo dos instintos, sabe? Da inteligência emocional, como dizem alguns, tá certo? E do outro lado, o mundo da inteligência racional, sabe? Da inteligência que pensa, que avalia antes de decidir. Esse mundo aí da inteligência emocional é o mundo da vontade de Schopenhauer, tá certo? Sabemos que nós temos predisposições para, sabe, correr atrás de comida, certo? Mas só que aí alguns dizem, mas a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. São 25 minutos de vídeo já, tá certo? Então a gente está aí, sabe, nesse mundo, tá certo? Eu estou olhando aqui um rabisco que eu fiz aqui sobre a situação na Síria hoje, tá certo? E o que é que eu fiz ali? Eu circulei a palavra Síria e coloquei ao lado leões, leopardos, hienas, chacais. Ontem eu queria me lembrar, rapaz, de um herbívoro, sabe, poderoso, que eram os hipopótamos, sabe? Não vinha, certo? Popotamos em grego é rio, tá certo? Esses bichos de rio aí, sabe? Os hipopótamos são os bichos assim imensos, tá certo? Mas são herbívoros. Tem os rinocerontes imensos também, mas são herbívoros. Tem os elefantes, os bichos imensos, aí, com mais de 3 metros, assim, sabe, de altura, entendeu? E mais de 6 mil quilos os elefantes, mas são herbívoros. E por outro lado tem os leões, rapaz, tem os tigres, sabe, que são os mais aí, sabe, os mais forçudões aí, sabe, na natureza. Tá certo? Porra, tem os lobos, entendeu? Porra, é foda. E aí, essa relação que nós temos aí dos animais, e nós somos animais de primeira geração, tá certo? Mas somos humanos, sabe? Ou seja, animais de segunda geração, digamos assim, tá certo? Onde surge em nós aí, brota em nós uma capacidade de fazer avaliações de situações, que é a inteligência, tá certo? Aí aparece a vontade de segunda geração, tá certo? Uma vontade aí inteligente, e aí, bicho, tudo modifica. Foi essa vontade inteligente que nos levou aí, sabe, no começo do Neolítico, a fazer plantação, domesticar semente, domesticar animais, tá certo? Construir cidades, sabe? Estabelecer o interesse público, o interesse privado. Dei outra torcida aqui de banda, certo? 26 minutos. Mas eu penso que chave nessa questão aí, sabe, é a questão dessa bifurcação, tá certo? Entre interesses públicos e privados, tá certo? Porque a partir daí a gente vai, então, se configurando e aumentando mais a nossa capacidade de ser humano, sabe? De humano ser. E aí vão bater hoje ali, rapaz, os belenenses vão bater hoje lá no Largo do Redondo. Acho que eu vou colocar o título desse vídeo aí, Largo do Redondo, para lembrar que hoje a gente comemora o Dia dos Direitos Humanos, tá certo? É em cima dessa teima aí, sabe, de querer ser humano, que a gente tem que hoje, sabe, combater, sabe, o imperialismo num primeiro momento, sabe, que é essa forma avançada do capitalismo. O imperialismo é financeiro, tá certo, que nos faz aí, sabe, reféns aí, sabe, do capital estrangeiro, desse pessoal aí que tem dinheiro, dos consumidores de dividendos, tá certo, que nos empobrece, sabe, e nos faz recuar, bicho, na humanidade, tá certo? Pô, bicho, tá certo? É foda, tá certo? A gente tenta avançar, sabe? Tenta correr com a correnteza no rio, tá certo? Mas tem umas forças aí que ficam puxando, sabe? Puxando. Eu não vou dizer que é para baixo, sabe? Mas puxando no sentido horizontal mesmo, tá certo? Então, assim, essa coisa colocada, eu estou querendo aqui falar Aqui está aberto para mim aqui falar do Giordano Bruno, que foi um cara, sabe, que se rebarbou, tá certo? Talvez, quem sabe, ele pudesse fazer. Aqui tem um desenho dele aqui, sabe? O Filippo Bruno, ele nasceu em 1548, ele é do século XVI, tá certo? Ele nasceu em Nola, na Itália, tá certo? E morreu em Roma com 52 anos de idade. Só que ele morreu, bicho, ele era do reino de Nápoles, tá certo? E ele era um cara estudioso, tá certo? Ele estudou na Universidade de Nápoles, tá certo? E foi astrônomo, filósofo, poeta, escritor, professor universitário, astrólogo, matemático, padre católico de rito romano, porque tem o rito oriental, tá certo? Ortodoxo, tá certo? Ele era guiado pelos padres com sede em Roma, tá certo? E trabalhou, rapaz, na Universidade de Helmstedt, Universidade de Oxford, Universidade de Paris, Universidade de Toulouse, São Domênico Maggiore, tá certo?
E ele, como foi também aí da área da estética, foi humanista renascentista, neoplatônico, neopitagorista, tá certo? E a religião dele era católica e a causa da morte, morte na fogueira, rapaz, vê se pode, o cara foi morto na fogueira, tá certo? Tá aqui uma pintura, tá certo? Aqui é uma pintura da Joana d'Arc, que também foi executada na fogueira. Mas aqui o nosso amigo, sabe, ele foi, a morte na fogueira era uma execução, rapaz, execução por combustão, tá certo? Vê se pode uma coisa dessa, tá certo? Como forma de pena capital, entendeu? Porra, então veja que o, o cara, o Giordano Bruno, tá certo? Ele pagou, dentro daquela visão ética da época, certo? Ali, sabe? Ele era napolitano, mas ele morreu em Roma, parece, certo? Ele foi queimado vivo, rapaz, vê se pode, porque ele foi condenado por heresia, tá certo? Por não seguir ali, sabe, as regras, os ditames, a lei, o código canônico, ele era padre, tá certo? Por não ter seguido, sabe? Eu não vou ver agora, amanhã eu vejo o resto aí de Giordano Bruno, porque já são 30 minutos de vídeo. Mas assim, rapaz, a sociedade tem dessas coisas brabas, tá certo? Ou você, sabe, mantém a relação de estado de natureza, ou você mantém uma relação de estado de natureza, sabe, ali misto ali, sabe, quando ali, sabe, visões de vida, de mundo, sabe, te obrigam ali. Seres humanos aí, rapaz, doentes assim, sabe, moralmente, tá certo? Eu não vou falar de doentes aí transtornados, assim, cegos, tá certo? Mas vou falar de consciências ideológicas, tá certo? Que levam um cara como o Giordano Bruno, sabe, a ser assassinado, tá certo? Porra, bicho, aí é foda. Tá certo? Aí nisso aí difere muito pouco, sabe? É uma volta ao estado de natureza. Então é por isso, sabe, que devemos ir hoje. Eu não sei se eu vou, sabe, ao Largo do Redondo, hoje aqui em Belém do Pará, ali, me reunir com outros que pensam, sabe, que nós somos humanos e que devemos defender os direitos humanos para todo mundo, tá certo? Essa coisa aí, sabe, de lutar contra a natureza, sabe, lutando contra a natureza, a gente luta também politicamente contra a política que segue, sabe, a ética da natureza, a ética da violência, a ética da força bruta, tá certo? É isso aí, bicho, tá certo? O capitalismo propicia isso. No fundo, então, hoje, ali, gritando por direitos humanos, quem for para ali, tá certo? Dei mais uma tossida aqui. A garganta tá seca, tá aí, sabe? Sofrendo os efeitos aí, sabe? Da mudança climática aqui em Belém do Pará. A chuva chegou aqui para nós, tá certo? Então assim, tá certo? Eu vou dizendo que meu nome é Ernest, tá certo? Falo muito, dou bom dia a cavalo, falei de pecado, falei de Giordano Bruno, falei de uma porrada de coisa. Talvez eu fale, eu modifique, sabe? Ao invés de Largo do Redondo, eu vou falar talvez do Giordano Bruno, sabe? Justamente para homenagear esse cara aí, esse ser humano que ele foi, tá certo? Um cara que era poeta, bicho, que era artista, tá certo? Que não fazia mal a ninguém, exceto dizer, sabe? O rumo é por aqui, tá certo? Bom dia a todos, tá certo? Bom dia.